Olá, meu nome é Silvio, tenho 15 anos e desde pequeno tento entender o que se passa na cabeça das pessoas. Neste pequeno documentário, vamos compreender um dos maiores influenciadores das sociedades humanas, suas características, origens, diferenças, intolerâncias e principalmente sua importância e significado. Já sabe do que eu estou falando? Vamos juntos compreender o magnífico mundo da religião. Religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, associado ao sobrenatural, e a qual se deve o destino do ser humano e para com ela deve haver respeito e obediência. Pode ainda significar uma postura moral e intelectual que resulta dessa crença. Sua associação está vinculada à fé, culto, devoção, um sistema de doutrinas e práticas e rituais próprios de determinado grupo social, estabelecidos segundo uma concepção de divindade e sua relação com o homem. A religião surgiu no mundo em razão das necessidades do homem. As primeiras crenças da humanidade estavam relacionadas principalmente à agricultura. Essas crenças enxergavam os deuses como estando no controle de todos os eventos naturais, tais como chuvas, colheitas e fertilidade. Geralmente, acreditavam também em sacrifícios para apaziguar os deuses. Acredita-se que o politeísmo originou-se com o hinduísmo, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, também sendo religião de muitas outras culturas antigas, incluindo da Assíria, Babilônia, Egito, Grécia e Roma. Olá, estamos agora aqui num templo budista de Foz do Iguaçu e vamos conhecer um pouco mais as características do budismo. O budismo, assim como algumas crenças animismas das culturas africanas, como Umbanda e Candomblé, e os índios americanos, na última religião egípcia sob os faraós, confucionismo e taoísmo nas culturas do Extremo Oriente, foram baseadas na crença panteísta, que consiste no pensamento de que tudo é Deus e Deus está em tudo. Atualmente, estão encontrando ressurgimento entre os vários movimentos da nova era. A natureza também é parte de Deus, portanto, a harmonia e o foco na relação entre a humanidade e os elementos da natureza são bastante valorizados. O monoteísmo, crença em um único Deus, é a fundação da linha judaico-cristã muçulmana de religiões, a qual teve início com um homem chamado Abraão, em cerca de 2.000 anos antes de Cristo. A partir desse ponto da história, Deus começou a revelar-se ao mundo através da nação de Israel. As escrituras judaicas registram a jornada dos israelitas
desde a escravidão no Egito até a terra prometida em Canaã, sob a liderança de Moisés. Após 1500 anos e a formação do Antigo Testamento da Bíblia, Jesus Cristo nasceu em Belém durante o período do Império Romano como tão esperado Messias, data comemorada atualmente denominada Natal pelos cristãos. Após a sua crucificação e ressurreição, a Igreja Cristã crescia em seu nome e o Novo Testamento foi escrito. Cerca de 600 anos depois, Maomé começou a pregar em Meca, acreditando ser o profeta definitivo de Deus, e seus ensinamentos tornaram-se os preceitos do Islã, como registrados no Alcorão. Logo, em 1054, devido às divergências em suas crenças, ocorre a divisão da Igreja através da Cisma do Oriente, com a Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Católica Apostólica Ortodoxa Grega de outro. Posteriormente, a reforma religiosa iniciada por Martinho Lutero gerou as igrejas protestantes, como a luterana, presbiteriana, anglicana, metodista, congregacional, pentecostal, neopentecostal. Outras religiões também se desenvolveram, como a Igreja Batista, Testemunhos de Jeová, Adventistas, Amish, entre outras. Não podemos nos esquecer das religiões espíritas, sendo o espiritismo codificado por um homem conhecido por seu pseudônimo de Allan Kardec, e daqueles que não possuem religião ou não creem, denominados ateus. Para compreendermos um pouco melhor os diferentes pontos de vista sobre religião, fizemos algumas entrevistas com líderes religiosos ou frequentadores de determinada religião, nas quais essas entrevistas vocês irão conferir agora. O seu nome, a religião, o que você faz na sua religião e há quanto tempo? Certo. Eu sou Luiz Felipe, sou professor. Eu me formei em biologia, né, ciências biológicas, e hoje eu dou aula de filosofia em um cursinho e aqui, né, trabalho com os alunos na abordagem de redução de danos em relação às drogas, então trabalho um pouco nesse sentido. E além disso eu também estou fazendo mestrado em psicologia e saúde, onde eu estudo o uso da ayahuasca, que é uma bebida utilizada em cerimônias religiosas, né? E isso linka também com a pergunta da religião, porque eu, além de estudar essas práticas, eu tenho um envolvimento pessoal, né? Então também já participei de algumas cerimônias do Santo Daime, né? Que é um dos grupos que usa essa bebida, e de cerimônias xamânicas, né? Na religião indígena, né? Na espiritualidade indígena, eles também usam a ayahuasca, essa bebida, para entrar em contato com as divindades, com os seres da floresta. Então também já participei de algumas cerimônias indígenas, então é um pouquinho da minha vivência, né, da minha vivência religiosa também está ligada a esses grupos. Meu nome é Cláudio, minha religião é o cristianismo e eu sou pastor há 3 anos já no cristianismo. Bom, a nossa religião é o cristianismo, a religião ela vem do latim, que significa religare. Então o nosso objetivo como cristão é se religar ao corpo de Cristo. Então, a gente trabalha em função disso. Bom, meu nome eu me chamo Padre José Vince, sou da religião cristã, católica, porque quando nós falamos de religião, nós falamos do cristianismo. O cristianismo abrange não só o catolicismo, mas outras igrejas, né? Isto é, a religião cristã ela é aquela que todos recebem o nome por causa que ele é batizado em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o muçulmano não é cristão, porque ele não é batizado em nome da Santíssima Trindade. Então, quando nós falamos de religião, qual a minha religião? Eu falo, a minha religião é cristã católica. Como eu posso dizer, a minha religião
ela é cristã, presbiteriana, porque às vezes a pessoa distingue, né? Acha que católica é uma religião, o presbiteriano é outra, não. É a mesma, né? Porque o fundador é o mesmo, que é Jesus de Nazaré. Então eu sou um padre já há 27 anos, que eu me ordenei, já praticamente já passei por vivi também em vários países, né? Entre os quais meus primeiros anos de padre foram na África, em Moçambique. Depois trabalhei também na Caatinga, no nosso Nordeste, na Bahia. E nesse momento eu estou aqui numa comunidade chamada Paróquia Santa Luzia e já estou há 7 anos aqui no nosso... E aqui no Noroeste Paulista eu já estou há mais de 12 anos. Eu vou falar um pouquinho primeiro, porque são coisas diferentes, então eu vou falar um pouquinho primeiro do xamanismo, né? O xamanismo, ele é uma série de práticas, né, que várias populações originárias, populações indígenas usam para entrar em contato com as suas divindades, para entrar em transe, né? Eles buscam sempre um transe. Então a gente tem xamãs na Sibéria, a gente tem vários outros grupos, né, que praticam o xamanismo, mas a gente também não pode, a gente tem que tomar cuidado para esse termo não se expandir muito e a gente perder as especificidades de cada grupo. Então o que a gente chama de xamanismo são várias práticas que às vezes não tem nem ligação, mas se a gente pensa no Brasil, por exemplo, tem uma diversidade muito grande de povos indígenas, né? Então a gente também precisa tomar cuidado para não falar xamanismo e parecer que todos eles usam as mesmas práticas ou têm a mesma visão de mundo, né? Cada grupo desenvolve uma visão. Então, geralmente usa-se a ayahuasca nesses rituais xamânicos indígenas. Eles tomam, né, ou consagram a bebida e eles ficam cantando, né, cantando músicas para chamar os espíritos da floresta, né, os seres da floresta. E eles usam esses rituais também para o propósito de curar algumas doenças, né, mentais, doenças físicas mesmo, em algum membro, né, da tribo. Então, essa é um pouco da prática xamânica, né? Já o Santo Daime é uma religião cristã que foi criada no Brasil nos anos 30, 1930 mais ou menos, por um negro maranhense chamado Raimundo Irineu Serra. Ele no Brasil, né, teve um movimento que a gente chama de ciclo da borracha, quando alguns trabalhadores do Nordeste do Brasil foram para o Norte, migraram para o Norte para trabalhar nos seringais da Amazônia. Então esse senhor saiu de lá e ele mesclou algumas referências que ele tinha do catolicismo nordestino com os índios na floresta, com os vegetalistas. Então ele tomou conhecimento daquela bebida, tomou a bebida e aí ele começa a organizar uma religião que é o Santo Daime. Então é uma religião cristã que mescla a influência de várias outras religiões, do esoterismo europeu, do kardecismo, da Umbanda, das religiões indígenas, né, da espiritualidade da floresta e do catolicismo. Eles se encontram para cerimônias quinzenalmente, porque eles chamam de trabalhos, né, para fazer os trabalhos. É uma cerimônia toda musicada, então eles tocam violão, sanfona, maracá, que é um outro instrumento, e eles ficam geralmente bailando durante essas 4 horas, né? Isso pode variar um pouco, tem vários outros rituais, mas é mais ou menos isso. Então esse é um pouquinho do xamanismo, né, do uso indígena e do uso no Santo Daime. Bom, nossas principais características, acredito que no cristianismo a gente é um pouco diferente aí de muitas religiões, devido ao fato de a gente ter restrições, ter doutrina, a gente ter um caráter a zelar, a gente ter uma idoneidade, a gente ter vários princípios diferentes de outras religiões. E uma das principais características nossas, podemos dizer que é a nossa doutrinação, que é as principais doutrinas nossas são o batismo nas águas. Todo membro ele tem que se batizar, e o batismo simboliza o quê? Uma morte. Se você morre para esse mundo e vive para Cristo em prol do reino de Deus. E uma outra principal característica e doutrina é a Santa Ceia, que todos os meses
nós se reunimos em conjunto para participar do corpo de Cristo, onde tem um pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o sangue de Cristo. Essa é uma das principais características das nossas religiões. Características, podemos dizer, rituais também. Bom, os cultos. A gente tem culto de quarta-feira, sexta-feira culto de ensino, sábado culto de jovens, onde a mocidade se reúne, a galera mais jovem, a gente faz um culto mais orgânico, algo diferente, não é algo tão ritualístico, uma coisa que atrai mais os jovens. E no domingo é o culto com a família, que é aí onde todos se reúnem e estamos num momento ali de celebração, de culto ao Senhor Jesus. Bem, nós sabemos que todas as religiões têm seus rituais. Como eu trabalhei 10 anos na África, em Moçambique, lá tem os rituais também deles, né? Que são coisas mais secretas. Também nós, como cristãos e como católicos, temos os nossos rituais. E a nossa igreja a católica, ela é baseada praticamente em 3 grandes sacramentos, né? Que é o primeiro, que é o início, né, de todo o ritual, de todo seria o batismo. Pelo batismo, o cristão católico ele faz parte desta nova comunidade. Em seguida também nós temos, além do batismo, nós também temos o sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade, quando o jovem já tem uma certa idade. Depois também temos o outro sacramento, que é o sacramento da ordem, quando a pessoa vai se ordenar padre, que no meu caso, tem todo um ritual do sacramento da ordem. Então esse seria um outro. Outro sacramento também é o sacramento da unção dos enfermos. Quando a pessoa ela está doente, geralmente o padre, unicamente o padre, o ministro da Eucaristia não pode, mas é o padre que vai e dá aquela unção, leva o óleo consagrado, né? E ali ele dá a unção dos enfermos, que é feito ou na casa ou é feito também dentro da igreja ou em outro lugar. Depois nós temos também o sacramento que é a Eucaristia, que é o centro, o ápice do cristianismo, é a Eucaristia, fazendo memória daquilo que Jesus fez na última ceia. Paulo, que foi um dos grandes discípulos missionários de Jesus, ele mesmo fala nas suas cartas, né? Fazer isto em memória de mim. Ele vai dizendo que até ele reclamava porque muitas pessoas iam à missa, iam nas celebrações para comer, para beber, porque claro, antigamente não era como hoje, mas aquilo que nós fazemos na Eucaristia é aquela memória que Jesus fez na última ceia. Jesus pegou o cálice, passou entre os discípulos e disse: tomai e bebei, né? Depois ele pega o pão também e dá aos discípulos: e comei também, que esse é o pão que vai ser derramado por vós, isto é, que eu vou dar a vida por vós. Então essa memória da última ceia é aquilo que nós fazemos durante a Eucaristia. E na Eucaristia nós temos a celebração da palavra, né? Que é a palavra de Deus, que é lida. Depois temos a parte então da consagração, que é o momento então que nós oferecemos o vinho e o pão. Então praticamente esses são os grandes rituais que é dentro da igreja, da igreja católica, né? Certo. Olha, acho que é uma resposta bem complexa. Né? Eu acho que eu inclusive não tenho uma coisa pronta, mas eu acho que as coisas que não estão prontas também são interessantes. Para mim é um estado de contemplação da realidade, assim, né? De tudo que existe. Eu acho que tudo que existe é uma manifestação de Deus. Tudo que é bom, tudo que é ruim, ou que a gente vê como ruim. E para mim, contemplar Deus é contemplar a existência, né? A vida, as possibilidades, e enfim, acho que é um pouco disso. Eu tinha esquecido de perguntar qual que é o nome da igreja. A igreja? Comunidade Batista de Adoração. Bom, agora a próxima pergunta seria do modo bem geral, né? Porque é bem complexa essa pergunta, né? O que seria Deus para você? Bom, uma pergunta bem complexa, como você mesmo disse. E acredito que Deus para mim
ele é tudo, mas ramificando esse tudo é que ele preenche todos os vazios da nossa alma. Ele é meu pai. Tem momentos que ele faz a função de pai na minha vida, porque tem momentos que eu não tenho um pai para me aconselhar, então ele vem e me aconselha. Tem momentos que ele é um ativador, que ele me ativa para certas coisas. Tem momentos que ele me consola quando eu estou triste. Tem momentos, cada momento específico da minha vida onde eu tenho, de certo modo, uma deficiência, ou talvez eu tenha um orgulho, eu estou me elevando, ele vem e me ajuda nesses momentos. Então, de certo modo, Deus é tudo para nós. Um pai, principalmente um pai. Um pai, ele tem o objetivo de exercer paternidade sobre um filho. Então ele transpassa para o filho o que ele quer de melhor. Então ele vai aconselhar o filho, ele vai instruir o filho, ele vai ensinar o filho a caminhar no caminho certo. Então Deus, de certo modo, ele é o rei dos reis da nossa vida, que nos ensina a caminhar no caminho certo. Bem, primeiramente, é claro, eu respondo quem é Deus dentro daquilo que eu acredito, né? E também como cristão. Se eu fosse um budista, eu responderia de uma forma. Se eu fosse um agnóstico, até o agnóstico eu acredito em Deus de outra forma. Mas eu, como cristão, como católico, eu acredito primeiro. Eu acredito nesse Deus que é o Criador de tudo e de todos, primeiramente. Segundo, eu acredito nesse Deus que se encarnou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi um espírito, não foi uma coisa abstrata, mas um homem que nasceu numa pequena cidade chamada Nazaré, do qual eu acredito também, que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus, do qual ele é meu Salvador também. E eu acredito também nessa força, nesse Espírito Santo, do qual ele revelou também. Então nós, como cristão, como católico, não é que nós acreditamos em 3 deuses, mas acreditamos num, que se manifesta por meio do Pai, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Então Deus, antes de tudo, como diz São João, Deus é amor. Então Deus é essa força amorosa, essa força misericordiosa que está dentro de nós, que às vezes nós abafamos, né? Então, por mais que às vezes eu me digo ateu, mas sempre dentro de nós temos algo de bom. E Deus se manifesta praticamente onde há o amor, porque o amor é a essência de Deus. Então eu não só acredito, mas nós somos chamados a viver esse amor. Então eu, como cristão católico, como padre, eu acredito nesse Deus amoroso que se manifestou por meio da criação, por meio do seu Filho Jesus de Nazaré, por meio do Espírito Santo, que é essa força, esse dínamo que nos dá força para seguir adiante, vivendo esse amor de Deus entre nós. A maioria das religiões faz um paralelo à arte, por meio de pinturas, esculturas, músicas, danças, entre muitas outras. Contudo, muitas vezes as diferenças são vistas como maiores do que as semelhanças. Cada religião possui suas características próprias, influenciando nas atitudes e pensamentos de determinado grupo social, que geram consequências no agir e trazem diversas polêmicas à tona. Alguns exemplos são proibição da transfusão de sangue, aborto, homossexualismo, igualdade de gênero, permanecer fixo em determinada estratificação, princípios jihadistas, como é o caso do Estado Islâmico, entre diversas características. Não podemos esquecer que as crenças são moldadas por seres humanos, por mais que tenham uma base maior, e os seres humanos possuem suas imperfeições, assim como em todas as áreas sociais. O fato é que quando não há um conhecimento sobre determinada religião, ou ainda quando ela tem realidades diferentes da nossa, passamos a ter uma concepção do que ela seria, e não de como ela realmente é, ou seja, formamos um estereótipo devido às diferenças. Isso contribui fortemente para o desenvolvimento da intolerância religiosa, que nada mais é que a discriminação a pessoas ou grupos por terem uma crença diferente. E isso leva a uma série de violência verbal, visual e até mesmo física.
Olha, eu acredito que a intolerância religiosa ela está intimamente ligada à visão que a gente desenvolve do mundo. Eu posso, nas minhas experiências, né, no meu dia a dia, encontrar uma religião, uma filosofia, um partido político, enfim, várias coisas, e me sentir contemplado, né, me sentir pertencente a isso. Agora, eu tenho que sempre lembrar que outras pessoas vão ter outras experiências, outros partidos, outras experiências religiosas, enfim, outras formas de se completar. E não é a minha forma de viver o mundo que vai ditar o que todo mundo deve viver. Então acho que muito vem disso, né, da relação que a gente desenvolve com o mundo. Eu tento sempre buscar uma relação complexa, aonde eu vou me deparar com o diferente, aonde eu vou me deparar com coisas que fogem à minha compreensão naquele momento, ou fogem ao meu senso estético ou moral, do que é bom e do que é ruim, mas eu preciso aceitar aquilo e eu preciso conviver com isso, né? Então acho que o caminho da tolerância ele é um pouco do caminho da ética também, né? Que é esse caminho do meio termo, né? Da gente ter uma experiência, ter outra e conseguir trilhar aí, né, num caminho comum. E qual que era a outra pergunta? O que é mais discriminado nessas religiões? Olha, eu acho que isso parte sempre de perspectiva, né? Sim. Sendo o Brasil um país onde o cristianismo ele é uma religião de massa, né, predominante, eu acho que tem um pouco de origem aí a intolerância, né? Então tudo que foge ao padrão cristão acaba sendo mal visto, né? A gente sabe que os terreiros de Umbanda, por exemplo, sofrem muito com a intolerância, com a incompreensão das pessoas. A religião indígena, o próprio Santo Daime, né, pelo fato de usar uma substância nos seus rituais, essas pessoas sofrem muito com a intolerância. E eu acho que isso é radicalmente contrário ao que a figura de Jesus Cristo assim, tenta passar, né? Uma imagem de amor incondicional, de acolhimento. Então isso para mim não combina muito com a intolerância, né? Então acho que a gente precisa rever aí os nossos valores e tentar buscar um caminho de conciliação, né? Um caminho onde as pessoas podem manifestar suas crenças e as suas virtudes, né? Os seus defeitos e um pouco disso. É isso então. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Bom, no meu ponto de vista, a intolerância, podemos dizer que a intolerância é a falta de tolerância com a fraqueza de alguém. E como uma religião, nós temos muitos defeitos. O cristianismo tem muitos defeitos, assim como as outras. Mas hoje podemos dizer que a maior intolerância com o cristianismo é devido a alguns homens que estão na frente ter usado mal as finanças da igreja. E de certo modo isso já criou um certo preconceito. Quando a gente fala de pastor, quando a gente fala de igreja evangélica, de cristão, muitas pessoas já têm em mente, tipo assim, vou lá naquela igreja dar dinheiro para o pastor. Então, de certo modo, nós não podemos generalizar isso, porque realmente acontece em todas as áreas. Isso é a fraqueza que nós temos, que é o dinheiro, podemos dizer assim. Porque a palavra de Deus fala que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Ela não chama nem o diabo de senhor, porque o dinheiro é muito mais poderoso que o diabo. Então, muitos homens hoje eles se iludem com essa questão de dinheiro, de finanças, etc. e acabam servindo dinheiro. Então, eles perdem o foco. E, de modo geral, a sociedade generaliza. Então, fica algo meio que um preconceito sobre nós, né? Essa também acredito que é a maior discriminação da nossa crença, a maior discriminação. Hoje creio também que muitas pessoas já estão a discriminação devido muitas vezes roupa, comportamentos, pouco a pouco isso tem aflorado devido a gente querer manter o uso e costume, querer manter a retidão. Bom, acredito que é isso aí, né? De modo geral, o cristianismo ele trabalha em prol de vidas. Nós trabalhamos pela salvação de novas pessoas, pela conversão de novas pessoas, conversão ao cristianismo, onde vai abandonar a velha vida, vamos dizer, e vai
adotar um novo estilo de vida. Então o cristianismo para nós é um estilo de vida. E o nosso principal objetivo, como eu disse, é salvar as pessoas, salvar do pecado, salvar da ignorância, salvar de muitas coisas que têm acontecido hoje, principalmente nesse século presente. E nós a gente trabalha muito com viciados em drogas, moradores de ruas. Então a nossa missão também é em casais. A gente tem uma parte de aconselhamento de casais, devido ao grande número de divórcios que cresce a cada vez mais. A gente tem aconselhamento de jovens. O número de suicídios de jovens e adolescentes cresce a cada dia. E então a gente trabalha com jovens também. Então a nossa religião, de certo modo, é um bem para a sociedade. É onde a gente vai pegar os problemas da sociedade e trazer uma solução, um novo estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus. E muitas religiões hoje buscam satisfazer seus próprios egos, seus próprios gostos, seus próprios sonhos, suas próprias vontades. Os interesses, né? Seus próprios interesses, justamente. E nunca, hoje, de certo modo, podemos dizer que muitas têm se perdido, né? Como tem se tornado uma moda, como você vê na televisão, um estilo de vida, tem se perdido o real objetivo de uma religião, que é religar o corpo de Cristo. É isso aí, então. Obrigado, tá, Cláudio, mais uma vez. Qual seria o seu ponto de vista sobre a intolerância religiosa e quais seriam as coisas que são mais discriminadas, que você acredita na religião católica? De que as pessoas discriminam, né? Você Isso. E o ponto de vista sobre a intolerância religiosa que a igreja sofre ou que às vezes a igreja pratica. Isso acontece. Bem, eu creio que, primeiro, a intolerância é fruto do desconhecimento, né? Primeiro, eu não posso ser intolerante com uma religião A, B. Eu posso não ser budista, mas eu tenho que respeitar o budista. Eu posso não ser espírita, mas eu não posso ser intolerante com o espírita. Eu posso não ser muçulmano, mas eu tenho que respeitar o muçulmano, porque ele tem todo o seu segmento. Porque as religiões, elas não foram feitas para lutar, para ignorar. Pelo contrário, as religiões elas são criadas para unir as pessoas, para o bem, para a justiça, para a fraternidade. Agora, o que acontece é que, infelizmente, até mesmo nós vemos agora essa intolerância, não dos muçulmanos, mas do Estado Islâmico, né? Que é um dos mais candentes, hoje mais presente no mundo de hoje, que mata as pessoas em nome de Alá. Mas está errado. Não é que o islamismo prega isso, não. O islamismo não prega. É a forma, às vezes, das pessoas interpretar, uma forma, às vezes, ignorante, colocando praticamente a lei acima da pessoa humana. E a pessoa humana é o mais sagrado. Eu não posso eliminar uma pessoa em nome de Deus. Agora, eu vejo que muitas vezes acontece, principalmente a maior parte da intolerância de muitas igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais. E também a intolerância de alguns movimentos feministas, né, que quebram imagens, que fazem coisas que não deveriam, porque eu tenho que respeitar o outro. Eu não tenho, se você não acredita nos santos, você não tem o direito de quebrar o santo. Você tem que respeitar. Assim, se eu não acredito em Buda, eu não tenho o direito de pegar Buda e ficar quebrando no meio de todo mundo. Então, às vezes, há intolerância dessas pessoas mais radicais, e também a intolerância também, às vezes, dentro da igreja, principalmente dentro do cristianismo, principalmente as igrejas neopentecostais. Claro, se nós temos o santo, nós temos todo um fundamento. Então eu não tenho o direito de atacar os santos, né, etc. Então essa é uma das intolerâncias. E às vezes acontece também que, às vezes, dentro da igreja católica, algumas pessoas mais ignorantes, às vezes também são intolerantes diante das pessoas que não acreditam em Deus, das pessoas também que levam outra vida. Então eu também, como cristão, como católico, eu tenho que respeitar a forma de ser do outro. Mas eu creio que de uma intolerância maior com respeito à igreja católica é também, não só com relação aos santos, mas também com relação à família. Porque a igreja católica, ela vai pregar a família, ela nunca vai abrir mão da família, do pai, mãe,
do matrimônio, quer dizer, é porque é a sua essência, com todo o respeito do jeito de ser da outra família. E muitas vezes as pessoas são intolerantes, às vezes até intolerantes também com relação ao celibato do padre. Quer dizer, o celibato do padre é uma coisa que está dentro da... Quem quer ser padre católico, ele tem que ser celibatário. Mas o celibato não é só dentro da Igreja Católica, também no budismo tem muitos budistas, muitos monges, são centenas, milhares que levam uma vida celibatária e muitas vezes não criticam. Então às vezes acontece isso, mas tudo é por falta de conhecimento. Quando eu não conheço o outro, então eu ataco, e não é por aí. Eu creio que nós não devemos atacar ninguém, nós temos que respeitar a diferença do outro. O nosso Papa Francisco, ele tem falado muito isso, tem aproximado muito. Nós temos que respeitar o outro, né? A cultura do outro. Por isso que ele fala muito da cultura do diálogo, da cultura do encontro. Porque quanto mais eu conheço o outro, mais eu vou vendo que o outro não é da forma que eu acho que é. Por isso que Deus ele não discrimina ninguém, porque Deus conhece o interior de cada um de nós, ele não conhece somente o exterior, mas ele vai dentro da pessoa humana, né? Então nesse sentido eu creio que, mas aos poucos também as pessoas vão evoluindo, vão conhecendo mais, vão se respeitando mais, né? Então, mas eu creio que na essência é isso daí, que muitas vezes acontece dentro, de fora com a Igreja Católica, porque grande parte às vezes é desconhecimento, e quando há desconhecimento há ignorância e há ataques, e quando ataque não é, todo ataque não é de Deus, porque Deus não ataca ninguém, Deus respeita a maneira de ser de cada um de nós. Portanto, a religião faz parte de uma cultura global, tendo papel central na vida de muitas pessoas, desde o início da humanidade até os dias atuais. Religião é conhecimento, é fruição, estabelecida não somente pela relação do homem consigo mesmo, mas principalmente com aquilo que é externo a ele. Ela possui um papel transformador, que influencia nas atitudes e no cotidiano. Quando paramos para pensar sobre religião, chegamos a um questionamento existencialista. E esse questionamento nos faz refletir e pensar de onde viemos, para onde vamos e o porquê de nossa existência. As religiões devem ser respeitadas, pois apesar de terem muitas divergências em diversos sentidos, elas nos mostram que enquanto vivos na Terra, estaremos sujeitos ao mesmo fim. O que muda é a forma como você vê esse fim.